Quando se fala em infarto, as pessoas logo pensam que apenas os mais velhos podem ser acometidos por esse mal. Mas um dado do Ministério da Saúde revela que de 2013 para cá, houve um aumento de 13% no número de ataques cardíacos na faixa etária de 20 a 30 anos. E esse é o nosso assunto de hoje aqui no estúdio. Para isso, estamos recebendo o médico cardiologista, supervisor da unidade coronariana do Hospital Guilherme Álvaro e professor de medicina da Unimes, William da Costa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, Obrigada pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço, um assunto tão importante aí que preocupa todo mundo, né, sim. doutor? E por que esse aumento, hein? Aqui pode ser atribuído esse aumento entre os mais jovens do infarto? Infelizmente isso é fato, é verdade. Os dados mostram um aumento expressivo, principalmente nesses jovens. Isso é atribuído não só ao estilo de vida, né, que se tem hoje. Nós temos uma população cada vez mais sedentária, infelizmente, os hábitos de vida do ponto de vista de alimentação. E o que mais a gente lamenta também entre os jovens também é o consumo de drogas. Isso realmente emplacou de um modo muito expressivo no aumento, ou melhor, na incidência de eventos coronarianos, como é o infarto agudo do miocárdio, em jovens, né? Sim, a partir de 14, 15 anos, infelizmente. Pois é, e é fumo, bebida alcoólica, Exatamente, drogas, tudo exatamente. isso junto Todos acaba... esses fatores contribuem de um modo muito expressivo para o aumento na incidência de eventos coronarianos, como é o caso do infarto agudo do miocárdio. E a gente já ouve falar, não sei se é verdade, quero até saber do senhor, que nessa idade é fulminante o infarto. É verdade isso? Na verdade... Ou independe da idade? A gravidade é maior porque nós entendemos e temos conhecimento que com a idade, a mudança do padrão circulatório, o surgimento de que nós chamamos de uma rede colateral, em função das mudanças mesmo, características dos vasos, das artérias, surgem essas colaterais. E o indivíduo jovem, ele é desprovido desse suporte. Então, quando você tem eventualmente o acometimento de um vaso na sua proximidade, a repercussão no músculo cardíaco é muito maior e isso deixa com menos chance de sobrevida a uma agressão como essa. Então procede realmente. A gente tem uma imagem, doutor, até para ilustrar o que o senhor está falando, se o senhor puder explicar na imagem, veja, acho que fica até mais fácil. É muito interessante essa imagem. Naquela primeira, você veja que a repercussão, a parte mais escura, então exatamente. Então, uma pequena região, isso normalmente provoca uma pequena repercussão do ponto de vista de infarto. Mas se você pega um vaso como esse, bem na sua origem, você veja que a repercussão é tão grande, ou seja, essa é uma zona do músculo cardíaco acometida. A área acometida ali, dá para ver que é bem maior, né? Ali na última figura. E você percebe que isso tudo deixa de funcionar, ou seja, é um tecido que literalmente morre. Então, a repercussão, se o indivíduo não tem perda da vida nesse momento, a repercussão, o resto de sua vida vai ser muito complicada, evoluindo com insuficiência cardíaca, ou seja, dessa bomba propulsora. Sim. E isso acarreta também uma mortalidade muito elevada como consequência, ou seja, temos que prevenir, porque a situação, se ela não mata na hora, e é muito alto esse índice, ela vai matando aos poucos, você entendeu? Ao longo, tá certo? Veja bem, pela insuficiência cardíaca. E que isso acaba repercutindo em todo o sistema. A gente falou aí do caso de drogas, bebidas alcoólicas, o fumo, mas também tem aqueles atletas de fim de semana, né, doutor? Isso é muito perigoso. Ou até mesmo quem começa a fazer algum esporte, alguma coisa de alto rendimento e acaba não fazendo exame médico. Sim. É importante esse alerta. A pessoa tem que fazer um exame médico antes de praticar exercício. Sem dúvida, né? Nós entendemos e sabemos a importância que é a atividade física de um modo regular, contínuo, né, disciplinado, e isso envolve também uma avaliação prévia. Né, porque você imagina que uma situação em que o indivíduo, principalmente aquele indivíduo que não está adaptado ao exercício físico, e esta bomba propulsora, ela precisa trabalhar para atender essa necessidade. E se eventualmente você tem veja bem, a doença aterosclerótica, essas placas de gordura que obstruem parcialmente o vaso, e nem sempre isto provoca sintomatologia, o que é uma situação complicada, porque às vezes acha que está tudo bem porque não sente nada, e no momento que ele faça uma atividade física um pouco mais exagerada, que ele não está adaptado, isso pode incidir numa rotura desta placa, e isso leva à obstrução e, consequentemente,
é o infarto do miocárdio. Por isso, a e grande muitas complicação. vezes ainda unem, né? Aí em futebol de fim de semana, une a cerveja com a alimentação pesada e o exercício físico. Só isso problema. seria uma bomba, Exatamente, né? exatamente. E o senhor falou um pouco dos sintomas. Não tem sintomas do infarto, doutor? Veja Não bem, dá para a pessoa perceber nada? Não, dá. A maioria dos casos, né, é uma sintomatologia, é o desconforto importante. Ele tem uma variedade muito grande de manifestações. Então, você pode admitir que tem pacientes, alguns pacientes, aqueles que nós falamos em desautonomia, né? Então, é o paciente que, por algumas doenças, por exemplo, diabético ou de uma idade mais avançada, ele torna-se muito pouco sintomático diante de um infarto. Então, você entende que existem situações, desde a ausência de uma sintomatologia específica até a maior dor que ele possa sentir na vida dele, que é o infarto agudo do miocárdio. Sente uma dor muito forte Exatamente. no peito. O que as pessoas precisam entender é que precisa valorizar qualquer tipo de manifestação clínica, principalmente acima dos 45 anos de idade. É necessário ter conhecimento dos fatores de risco. Sim. Então, essa avaliação médica é fundamental, Vanessa, para que se possa ter uma previsão. Ninguém tem capacidade, vamos dizer assim, a dar certeza. Não, tem muitos achismos, né? Exatamente. Aí a pessoa sente uma dorzinha, já acha que é coração. Exatamente. Também. Quer dizer, então isso, eu sugiro que, lógico, sempre que você suspeitar de alguma coisa, precisa ser investigado. Lógico. Não espere melhorar. Quem é esse grupo de maior risco? É o fumante, né? É o diabético, é o sedentário, é aquele que tem níveis elevados de colesterol, aquele indivíduo que tem herança familiar. É hereditário, né? também, né, Muito importante, principalmente se o pai teve algum evento circulatório antes dos 55 anos de idade ou a mãe antes dos 65. Isso para nós acrescenta não como uma herança familiar, mas como um fator de risco. E isso tem impacto, sim, no risco aumentado de um evento coronariano, como é o infarto agudo do miocárdio. Entendi. Então, entre os sintomas está realmente essa dor no peito. Sim, Enjoo sim. também, doutor? Não. Oi? Veja bem, o sintoma clássico, né, é o desconforto, é o que nós chamamos daquela sudorese fria, náusea, podendo vomitar, mas eventualmente o paciente sente uma dor no estômago. Isso muitas vezes é uma situação muito delicada, porque o paciente procura um pronto-socorro, às vezes com uma dor na região que nós chamamos epigástrica, achando que é uma coisa, né? exatamente, que possa ser um evento gastrointestinal. Sim. E, na verdade, é uma das regiões do coração que tem como manifestação clínica essa região inferior do coração e que se traduz na parede diafragmática, às vezes só nas costas, às vezes no braço, às vezes no outro, às vezes no pescoço. Olha então, só. O aconselhamento, realmente, nós precisamos nos conhecer. Sim, sem dúvida. Né? E a avaliação médica é fundamental, bem feita, né? Diante de tantos recursos que nós temos, tecnológicos para investigar. Nós temos um recurso, um arsenal enorme terapêutico para tratar os principais fatores de risco. Mas a gente precisa fazer. Sim, sem né? dúvida. Senão nós vamos ficar sobrando, né, só os índices de mortalidade. E nós temos um agravante muito grande. O Brasil mostra-se como um dos países que deverá ser o campeão mundial por morte por doença cardiovascular na década aí de 40 que virá. Por quê? Porque nós estamos, né, nós temos conhecimento, mas não estamos colocando em prática. O estilo de vida também, né, Tudo das isso, pessoas. sem dúvida. E o tratamento qual seria, doutor? Veja no bem, caso de um infarto? Veja, o tratamento do infarto, nós temos que... a situação é séria, porque a mortalidade na primeira hora, desde o início dos sintomas, na primeira hora, é em torno de 25%. Nossa, é muito sério. Bem alto. Esses indivíduos que são admitidos, né, então nós temos os recursos, né, mais rápidos, que podemos desfazer esse coágulo que está obstruindo, mas isso depende de tempo. Então você pode realmente tentar, vamos dizer assim, reverter o processo em tempo hábil, sim. Nas primeiras 6 horas é fundamental a intervenção nossa, seja medicamentosa, com substâncias que nós chamamos de trombolíticos, ou mesmo a chegada num centro em que você tem uma hemodinâmica local que se faz um cateterismo e você faz a desobstrução mecânica. Ou seja, ali então, na hora, né? São recursos que hoje em dia os grandes centros fazem. E eu vou falar para você, nós aqui no próprio Guilherme Álvaro, o Hospital Público do Estado, nós temos uma hemodinâmica, tá certo? Em situação que atendemos praticamente 90% da população de SUS da Baixada Santista. E nós, com todas as nossas limitações, se o paciente estiver conosco nesse espaço de tempo, ele é reperfundido e nós salvamos essa vida, né? Ou as complicações dela a médio e longo prazo.
O ideal, quem está junto com uma pessoa que tenha um infarto, é levar realmente para o pronto-socorro. Sem Mas dúvida. tem algo a ser feito ali na hora que você percebe que uma pessoa está infartando? Não, veja bem, o leigo é a melhor forma, é o mais rápido possível para um pronto-socorro. Essa é a forma, ou você acessar de alguma forma, porque às vezes você tem situações que você não consegue levar. Então, acessar os serviços hoje, que estão muito eficientes, diga-se de passagem, na Baixada Santista, né? Esse sistema de resgate. Então, isso tem funcionado muito bem. Agora, é necessário que nós possamos melhorar, né, o conhecimento de toda a população, dos colegas médicos que estão nessa porta, né, nessa linha de fogo, para que possa dar um suporte mais rápido e poder realmente resolver a vida e mudar esse cenário. Isso é uma política que a Sociedade Brasileira de Cardiologia vem implantando nos diversos, veja bem, setores estaduais e, por sua vez, implantando nos seus municípios. Também, então, a coisa tem um caráter assim muito forte isso hoje em dia, a política, o trabalho que se faz em cima desse grupo. Mortalidade é alta, é uma doença preocupante, ela é traiçoeira, ela é insidiosa e eu falo para você, nós não temos certeza daqui a 5 minutos, tá certo? Quem estará vivo? Temos convicção. Quando você tem convicção, porque você trata, você reconhece o problema, então você está no caminho certo. E aqueles que não têm conhecimento? Pois é. Você está entendendo? Que não tem sintoma também, Exato. né, doutor? E no caso da pessoa que precisa procurar um cardiologista, de quanto em quanto tempo é o ideal, doutor? Olha, veja só. E os principais exames, quais são? Na verdade, a rotina para um indivíduo, vamos dizer assim, que se considere sadio, uma vez ao ano é importante. Tá, pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano, desde que ele tenha seus fatores de risco controlados, como é o caso do colesterol, se é um diabético, se é um hipertenso, se é um indivíduo que controla, tem a sua atividade física regular, é um indivíduo magro, não vou dizer magro, mas um indivíduo que mantém o seu peso, a sua superfície. Certo, uma alimentação saudável também. Ele precisa ser bem orientado. Esse indivíduo bem orientado, a cada 6 meses, 1 ano, tá certo? Quando você antecipa, são aqueles pacientes, eventualmente, que têm maior labilidade, como o caso, por exemplo, dos diabéticos, você precisa trazer ele mais próximo. O indivíduo que fica um pouco mais controlado, você até prolonga um pouquinho mais, é muito, veja bem, você tem que individualizar. Você não pode mas o ideal é pelo menos uma vez por ano passar por um cardiologista, fazer para que se conheça um check-up, né, doutor? É o ideal. Exatamente. A gente tem uma perguntinha que veio de um telespectador pelo Facebook agora, que a gente está ao vivo também pelo Facebook. Vamos ver se a gente consegue responder. É a Marta Sá, bom dia, só fazendo eletro para saber se é cardíaco? Eletrocardiograma, no caso? O eletrocardiograma é uma ferramenta fantástica do cardiologista, que é simples, barata, de fácil aquisição, mas o eletro normal não significa obrigatoriamente um coração sadio. Como um eletro alterado não significa obrigatoriamente um coração doente. Certo. Então você tem a sua... É um exame e em medicina utilizamos muito a questão de sensibilidade e especificidade. Lógico, um eletro alterado sempre desperta mais para que você possa pesquisar um pouco mais sobre uma possível causa dessa alteração. Pode ser uma doença cardíaca, mas eu devo lembrar, um eletro normal não significa que esse indivíduo seja sadio. É necessário uma avaliação clínica completa. Tá, e dentro dessa avaliação, quais os exames que a gente tem, doutor? Olha, o teste ergométrico? O teste ergométrico é um exame provocativo de isquemia, ou seja, onde você, através de um protocolo, você estimula o coração a trabalhar e você pode observar as reações. Do ponto de vista eletrocardiográfico, o comportamento da pressão arterial, da frequência cardíaca, se surgem arritmias, se surgem sintomas, porque às vezes o indivíduo é sedentário e ele não tem sintoma porque ele não faz nada. Pois é, Você não percebe. Quando for fazer, vai ter um problema. O teste ergométrico é um exame muito bem aplicado, muito bem indicado para casos como esse que você queira fazer um check-up cardiovascular do ponto de vista funcional. Tá, fora o teste ergométrico e o eletro... Veja bem, o eletrocardiograma nós falamos, mas a parte, veja bem, vamos dizer assim, a parte metabólica nossa, né? Deve ser avaliado se o indivíduo é diabético ou um pré-diabético, se ele é hipertenso ou não, se ele tem níveis elevados de colesterol. O indivíduo que fuma deve ser orientado. Sim, sem dúvida, depende do quadro de cada um, né? Você não precisa muita coisa, precisa conhecer o teu paciente e através desses detalhes é que você consegue estabelecer o que nós diríamos estratificar o risco de ele ter um evento nos próximos 10 anos. E nós utilizamos muito desse tipo de recurso, que é uma forma que você vai dando nota
para cada situação que ele se encontra, em relação à idade, sexo, se ele tem os valores de colesterol. Você mapeia toda a história da pessoa e você consegue ter um diagnóstico. E é muito interessante no consultório, quando você faz isso, e o paciente, o nível de aderência, quando eu falo, olha, o seu risco é 15% de ter um infarto em até 10 anos. Com o tratamento, ele cai para 8, 9. Então, o paciente, ele compra essa briga, sem dúvida, tá certo? Porque ele vê números, né? Então, é diferente quando você fala, olha, vamos baixar o colesterol. Doutor, eu não sinto nada, né? E você faz ele gastar dinheiro e, muitas vezes, o próprio tratamento, existe alguns efeitos colaterais. Pois é, que podem causar fala, poxa, além problemas. além de eu gastar dinheiro, estou tendo dor, por exemplo. E, então, é mais ou menos desse modo que essas avaliações são feitas. E, lógico, utiliza-se muito o mecanismo também da ecocardiografia, que me dá uma análise estrutural do coração, isso é muito importante, né? Porque você, através desse exame, você estabelece as dimensões, a contratilidade. Então, você junta pequenas ferramentas que não são nada invasivas, mas te dão informações que você fala, olha, está aqui, e fica fácil. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença, pela entrevista. Mais uma vez. Fica a dica aí, então, pessoal, tem que procurar o cardiologista pelo menos uma vez por ano, se for saudável. Exatamente. Então tá certo. Conversei com o médico cardiologista William da Costa. Muito obrigada pela sua presença, você pelo doutor. convite. Obrigado. Boa tarde para o senhor.